Olá pessoal, tudo bem? E aí, será que é hoje a tão esperada receita? Então, vamos pôr a mão na massa aí, né? Vamos fazer a receita do pão de queijo. Vamos formar ela aí e explicar detalhe por detalhe para vocês. Como funciona, o que leva, que jeito, quais que são as porcentagens ideais para que você obtenha um pão de queijo correto. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Vamos pôr a mão na massa. Oficina Rústica Eli Santos. E afinal de contas, se inscreva aí, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, o canalzinho da Oficina Rústica Eli Santos. É com prazer que vamos apresentar para vocês a receita do pão de queijo. Vou mostrar para vocês agora os ingredientes. Bem, pessoal, aí está o polvilho, polvilho granulado, a granulação dele é diferente, até para escutar barulho, polvilho doce, o leite, água, óleo, ovos, o sal e o queijo, O queijo, eu sempre aconselho vocês a não ralarem o queijo fino, principalmente esses queijos de hoje que não é curado, É um queijo muito fresco. Então, quando vocês fazem o pão de queijo, a primeira dica tá aí, Quando vocês fazem um pão de queijo e rala ele muito fininho, o queijo some na receita. E nesse momento, não dá gosto, não dá sabor, não dá maciez, não dá textura no pão de queijo. Então, deixa o queijo ralado no mais grosso possível, porque como não é um queijo curado, se fosse um queijo super curado, como fazia antigamente, tudo bem. Mesmo assim, naquela época, no desenvolvimento do pão de queijo, as sinhás não ralavam o queijo, elas trituravam o queijo e deixavam eles com as pontinhas, É o que vamos ver hoje. E para escaldar esse pão de queijo, a gente vai usar o leite, a água, o óleo e o sal. Outra dica, pessoal, escolha uma panela com maior capacidade, porque a partir do momento que nós colocarmos os ingredientes, esses ingredientes têm que ser de forma uma panela que cabe todos eles e que possa ferver. É fundamental isso, Se não ferver, no vídeo de explicação que eu disse outro dia, eu falei sobre a fervura do escaldo. Tem que ferver bem. Por quê? Porque nós estamos a um nível acima do mar de quase 900 metros. Então isso dificulta a fervura. Então escolha uma panela. Essa aqui ainda está até pequena, teria que ser até uma panela maior um pouco, para que eu pudesse absorver mais ainda a fervura do escaldo, para que ele pudesse homogeneizar com tranquilidade, para que os ingredientes possam se unir conforme a sua necessidade. São ingredientes difíceis de união, então ele precisa de tempo para isso, tá bom? Vamos colocar na fogo para a gente colocar, para ver o tempo de fervura, ver a modo de fervura que ele precisa. Outro detalhe, pessoal, não queira escaldar o seu polvilho, escaldar o seu escaldo aqui para o polvilho em chama altíssima, usar uma chama alta, usar uma chama que no instantinho ferve, mas não homogeniza. Utilize uma chama mais lenta, mais demoradinha, mais demorado, porém é mais homogeneizado os ingredientes aqui dentro e a fervura fica melhor. Quanto mais ele ferver, quanto mais ele homogeneizar, melhor ficará o pão de queijo, com a crosta macia, com mais sabor, com mais tempo de durabilidade, todos os aspectos importantíssimos. Outro detalhe muito importante sobre escaldo é que a proporção do escaldo e a proporção do polvilho, elas têm que serem iguais.
Por exemplo, se eu tenho 1 kg de polvilho, o meu escaldo tem que ter 1 kg também, né? 1000 gramas, 1 litro, né? Por que isso? Para que ele possa gelatinalizar adequadamente. Se eu deixar grânulos do polvilho sem gelatinalização, o meu pão de queijo, quando eu for assar, vai ficar esfarelando, vai ficar com a casca grossa, áspera, né? Então não é legal. Essa é outra dica desse processo, que é fundamental você, né, escaldar todo o polvilho, sem deixar com que ele fique esfarelando. Começando a fervura, começando a homogeneização, né? Naquele sistema que eu coloquei, um fogo mais baixo, mais brando, justamente para que possa ferver com homogeneidade por igual. E um outro detalhe bastante importante, pessoal, quando você adiciona um fogo muito alto nos seus ingredientes, queima as proteínas, né? Diminui, enfraquece as proteínas, que possa melhorar e dar mais qualidade ao produto. Então, por isso, essa vantagem de se usar um fogo mais brando. Então, começando a homogeneização, levantando a fervura. Igual eu falei, o ideal é que deixe ferver bastante. Não tire já imediatamente porque começou a ferver, não. Porque ainda não atingiu os 100 graus necessários, que infelizmente isso não acontece devido à nossa altitude. Porém, vai atingir uns 97, 98 graus, que vai fazer gelatinalização do amido, do polvilho, a 65 graus, que é fundamental. Não temos instrumento aqui para medir a temperatura, porém, a gente, com a experiência que tem, sabe que se ferver bem, isso acontece. Deixe vir até a fervura, deixe quase derramar. Tira um pouquinho, volta para o fogo de novo. Continua a fervura. Deixa a homogeneização bem tranquila. Continua no fogo baixo, né? Sem ser um fogo muito alto. Justamente para isso, para essa homogeneização, pessoal, para essa temperatura atingir os seus 97, 98 graus, em função da nossa altitude. Um outro detalhe bastante interessante é que quando eu tenho o equilíbrio entre os ingredientes do escaldo, dificilmente ele derrama também, tá? Então esse é outro detalhe. Se eu tenho mais óleo, se eu tenho mais água, se eu tenho mais leite, principalmente, essa fervura é atingida com mais rapidez e, consequentemente, derrama mais rapidamente. E isso, infelizmente, traz uma temperatura inferior à necessária para o escaldo, para a gelatinalização do polvilho. O escaldo aí, vamos mexer, vamos homogeneizar esse escaldo. Para que todo o polvilho possa ser absorvido pelo escaldo, tá? Como eu falei, é mais difícil com uma mão mexer e a outra desenvolver, segurar o celular para poder mostrar adequadamente como fica. Mas vocês podem ir vendo aí que os grânulos já estão quase todos homogeneizados. A gente vai mexendo, vou dar uma sovadinha aqui para que eles voltem daqui a pouco. Olha aí, pessoal, todo o escaldo, né? Todo o polvilho absorvido pelo escaldo, né? Não tem grânulos de polvilho
é uma massa, é literalmente uma massa que você vai pegar e você não consegue. Você sabe que atingiu 65 graus porque você não consegue segurar. Né? Se você consegue segurar, não atingiu 65 graus. Então essa é uma dica. Você tentar segurar aqui, ó, você não consegue, porque ele está extremamente quente, né? No ponto de 65 graus para gelatinalizar esse amido. Então não tem nenhum grânulo de polvilho. Isso é importantíssimo. Vamos deixar esfriar aqui agora, até que essa massa atinja aproximadamente 45 graus, que é o ponto que você consegue segurar tranquilamente, tá? Vou mostrar daqui a pouco como que é, né? Pela mão mesmo você vai sentir que você consegue segurar essa massa. Nesse momento eu não consigo, ó. Ela está, o dedo já absorve o calor imediatamente. Então isso significa que ela está numa temperatura bem alta. Daqui a pouco a gente volta com a massa fria, 40 a 45 graus, para colocarmos os ovos. Porque se eu colocar os ovos com uma temperatura alta, esses ovos vão queimar. Consequentemente, o meu pão de queijo não vai desenvolver, não vai crescer, não vai ficar macio, não vai ficar saboroso, tá? Não vai ter uma durabilidade boa. Então, é importantíssimo que essa massa escaldada esteja a 40 graus, no máximo 45, que é o ponto de cozimento dos ovos. Pessoal, fazer um comentário aqui, né, sobre essa massa, a respeito desse pão de queijo, né? Eu comentei sobre o equilíbrio dos ingredientes que vai para o escaldo: água, óleo, leite, né? É necessário que haja um equilíbrio. Eu vou colocar na descrição do vídeo a receita e o porquê do equilíbrio também, e falo aqui agora, que se você coloca mais óleo, essa massa vai ficar difícil de bolear, vai ficar difícil, vai de homogeneizar, né? Você queima demais o polvilho, porque a temperatura do óleo ela sempre é maior. Então você queima as proteínas do polvilho e ele não se homogeneiza. Se você coloca mais leite, o seu pão de queijo fica muito ralo, aquele pão de queijo de mexer com colher, que você não consegue modelar ele, né? Se você coloca mais água, consequentemente, também você terá um pão de queijo muito mole, uma massa muito mole. Tem muita gente que não coloca água. É fundamental, é importante a adição da água, porque quando você está assando o pão de queijo perde umidade. Se você não tem água no pão de queijo, ele vai perder óleo, ele vai perder queijo, né, que tem umidade, ele vai perder o próprio leite, que traz umidade para o pão de queijo. Consequentemente, o pão de queijo fica seco, duro. Você, não, mas eu assei o pão de queijo naquela temperatura que você falou, porém, ele ficou duro. Faltou água na sua receita. Outro detalhe importante, da água na receita: congelamento. Um pão de queijo que não tem água na sua receita, na sua composição, consequentemente é um pão de queijo que vai demorar o congelamento. Vai pegar mais cristais de gelo, vai ficar cascudo, vai ficar arenoso. Então a água é fundamental nesses aspectos, tá? Então é isso, essa explicação que eu gostaria de firmar aqui para vocês, e a gente vai olhando aí o resultado. Bem, pessoal, a nossa massa já esfriou, né? Eu já consigo segurar ela com tranquilidade, né? Isso vai tornar a massa mais macia, mais leve, um pão de queijo bem mais leve, bem mais suave, porque a temperatura dessa massa não vai estragar os ovos, não vai cozinhar as proteínas dos ovos. Então, outra dica que eu vou falar para vocês, que eu vou amassar aqui, não coloque ovos demais, tá? Comece a amassar aos poucos, com pouco, né? Não adicione ovos demais. Vai amassando aos poucos, vai absorvendo esse ovo.
Ele precisa ser interagido com a massa. Se eu colocar ovos demais aqui, a massa vai ficar mole. Então, isso não é bom. Então, eu vou amassando aqui, vou colocando aqui. Assim que tiver todinho amassado, eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou a base, tá? Ó, tá vendo? A gente tem ovos. Onde você vê que ainda tem ovos, não adicione. Sove. Quanto mais sovar essa massa, mais leve, mais saboroso vai ficar esse pão de queijo, correto? Olha aí como tá ficando a massa, tá? Ela já tá pegando liga, consistência. Vamos colocar mais 2 ovos, aos poucos, e sovar novamente. Sempre esse processo. Aí, pessoal, já sovei mais um pouquinho, né? Como ela já está aglomerando. Ah, pessoal, outra coisa. Se vocês forem bater isso numa batedeira, é a mesma coisa. Ovos aos poucos. Não adiciona tudo de uma vez, não. Vai batendo aos poucos. É igual eu falei. Quanto mais você sovar essa massa, melhor vai ficar o pão de queijo. Olha aí, pessoal. Ainda tem ovo. Então eu não posso colocar ovo aqui ainda. Porque esse ovo precisa todo ser homogeneizado para eu não correr o risco de ter uma massa muito mole. Pronto, pessoal, ó, massa no ponto, né? Bem ligosa, bem caprichosa, ó, lisinha, homogênea, né? Ó. Vocês notaram que eu não coloquei o queijo, é agora que eu vou colocar o queijo. É outro detalhe. Se eu coloco o queijo antes e vou amassando junto com os ovos, o queijo vai perdendo o seu aroma, o seu sabor, né? E, consequentemente, vai deixar a textura e os aspectos relacionados ao próprio queijo, né? Que é o volume, que é a maciez, né? Ele vai pesando a massa à medida que eu vou colocando o queijo junto aqui. Agora que eu vou colocar o queijo, vou apenas misturar o queijo. Se eu sentir que ficou um pouquinho mais firme, eu coloco um ovo, porém sovando bem suave, bem leve, para que o queijo não pese na massa, né? O queijo não pode fazer isso, porque senão o pão de queijo não vai crescer, não vai desenvolver. Queijo adicionado, né? A gente vai mexer aqui, vou mexer aqui um pouco aqui, para vocês verem, né? E daqui a pouco eu volto aí, terminando, mostrando totalmente a homogeneização do queijo. Pronto, queijo adicionado, massa já sovada, bem leve, bem macia. Ó. E vamos fazer um processo aqui. Fazer um pavio dela, né? Você vai pegar o bloquinho de massa, com as 2 mãos você vai abrir essa massa, vai abrindo ela, para que ela fique um bloquinho, fique um pavio, né? Como esse aqui assim, entendeu? É muito mais fácil, porque depois aqui você vai vir e vai medir com seus dedos a quantidade de massa que você quer, tá? E cortar, ó. Você vai cortar, ó. Vai cortando aqui, à medida que você deseja, tá? Ó. Medida que você deseja. Se você quiser fazer a bolinha, você faz a bolinha. Mas se você não quiser fazer bolinha, você já vem direto para a forma e já coloca na forma sem fazer a bolinha. O próprio pão de queijo vai desenvolver a bolinha durante o forno, durante o seu cozimento. Então, não tem muita necessidade de fazer a bolinha, não. Você pode fazer dessa forma, tá? Sem frescura, com muito mais agilidade, com muito mais praticidade do que fazer a bolinha. Se quiserem fazer bolinha, podem fazer, mas aqui o próprio pão de queijo vai dar o formato arredondado. Ele não tem que ser perfeito, ele não tem que ser aquela simetria correta de bola, tá? Ele tem que ser um pão de queijo saboroso, né? Que as pessoas gostem, que as pessoas sintam o sabor de comer, que seja rentoso também, que tenha, né?
bastante rendimento. Então é isso, pessoal, que eu vou continuar fazendo aqui, né? Fazendo as bolinhas. Vou assar um pouco pra gente ver como que vai ficar esse pão de queijo aqui, ok? Pão de queijo no forno a 200 graus, né? Temperatura dele aí, e vamos esperar o tempo necessário. Uma palhinha aí no pão de queijo aí, como ele tá ficando, né? Temperatura 200 graus, esperar mais uns minutos. Bem, pessoal, aí está o pão de queijo finalizado, né? O cru e o assadinho e o cruzinho. Para dar uma olhada como ficou. Cor, deixar mais escuro, né, com a cor mais forte, pode ficar à vontade, tá? Mas esse é o pão de queijo, super macio, ó. Tá? É isso aí, pessoal. Se inscreva, deixe seu joinha, se gostou aí, seu comentário, valeu a pena. Muito obrigado e até a próxima.